Olá a todas e a todos, o meu nome é Ana Cláudia Santano, eu estou como coordenadora geral da Transparência Eleitoral Brasil e hoje é mais um episódio da nossa série de lives no Compasso Democrático. Para quem não vem acompanhando essa série, a gente tenta trazer explicações para temas complexos envolvendo democracia. Só que nesta edição de hoje, a gente tem não só um convidado especial, mas uma pauta muito especial também. É a edição dedicada exclusivamente para a COP30. E para quem está aí do outro lado deve estar pensando, o que isso tem a ver com democracia? Olha, a gente vai demonstrar por A mais B que tem tudo a ver, porque sem democracia não há preservação do meio ambiente e a gente precisa urgentemente falar sobre isso. E para isso, eu não poderia ter um convidado melhor para esse episódio do que Caetano Scanavino, que é um ativista muito conhecido no Brasil inteiro nessa agenda, e eu trouxe ele aqui, né, junto com toda a equipe da Transparência, para a gente bater um papo às vésperas da COP30. E olha, gente, não foi fácil marcar essa agenda, não, viu? Tinha até a nossa voluntária Laís, que é da equipe de Belém, que infelizmente ela não está aqui com a gente, porque ela teve que ir na Green Zone num outro compromisso que ela tem também. Então, para que vocês tenham uma ideia, tá caótico, mas a gente conseguiu fechar aqui. Caetano, obrigada por essa janela e por esse papo que eu tenho absoluta certeza que vai ser muito produtivo. Oi, Ana, todos, todas, todos. Eu que agradeço também. Eu acho que o tema é de extrema relevância, né? Fundamental. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. A gente se esforçou porque a gente sabe que vale a pena mesmo trazer esse debate. Perfeito, então. Então, olha só, Caetano, eu vou começar do básico, porque eu acho que isso é importante para a gente poder localizar a audiência aqui. Vamos falar um pouco aqui qual é a sua trajetória no tema do meio ambiente. Eu sei que é uma experiência muito longa, mas vamos resgatar um pouco aqui, porque você tem um episódio muito marcante na sua carreira, que foi inclusive em 2019, quando o escritório do Projeto Saúde e Alegria, né, que é a ONG que você está à frente em Santarém, ela foi alvo de busca e apreensão e um funcionário da ONG foi preso preventivamente sob a acusação de ter provocado um incêndio em Alter do Chão. Para quem não conhece, Alter do Chão é um território muito importante, né, no Rio Tapajós, e lá teve um incêndio mesmo, nessa época, que foi muito noticiado pela imprensa e tudo, e vocês, né, tiveram que enfrentar diretamente esse problema. Então faz um resuminho para a gente, só para a gente localizar a sua trajetória e este episódio também, por favor. Então, bom, eu sou de São Paulo, não imaginava que iria dedicar minha vida toda pela Amazônia, seus povos, era todo metido a dark, só andava de preto, cabelo arrepiado quando tinha mais cabelo. E aí, o meu irmão Eugênio, médico, veio antes, né? Fundou o Saúde e Alegria, começou em 1987, aqui na região do Tapajós. E eu vim, né? Eu tinha estudado comunicação, fui ainda querer ser engenheiro, mas aí me enveredei para a área de fotojornalismo, vídeo, tinha produtora, a gente acabou se envolvendo numa campanha política. Falei, não, preciso fazer um período de beatificação, e vou para a Amazônia, está começando o Saúde e Alegria, eu vou ajudar meu irmão a estruturar a área de comunicação. Então, eu vim para a Amazônia para ficar 6 meses, o Saúde e Alegria começou em 87, eu vim em 88, vim para ficar 6 meses e estou há 37 anos. Acabei ficando, a gente acabou construindo, né, todo esse trabalho, todo esse projeto, juntamente com uma equipe também de pessoas maravilhosas, né? Muitos até hoje com a gente, outros renovaram ali. E é todo um trabalho de apoio às comunidades e aldeias. Começou na região do Tapajós, na área de saúde, educação, saneamento, energia renovável, reflorestamento, geração de renda, apoio às mulheres, jovens. Ao mesmo tempo, a gente é um circo, né, de palhaços, educadores, em que tudo que a gente trabalhou durante o dia, à noite, junto com a comunidade que contracena com a gente traz esses temas de tratar água, de fazer o soro caseiro,
de como fazer uma queimada controlada, inclusive, É, né? é bem Na de forma de um base. esquete, uma brincadeira, um teatrinho, uma paródia, de maneira que todo aprendizado seja também com saúde e com alegria. E no meio disso, né, depois de anos de trabalho, reconhecimentos, essa coisa toda, a gente foi realmente pego de surpresa. Não sei o que o pessoal bebeu ou tomou, né, para fazer esse tipo de acusação. Lembrando que a conjuntura política era bastante complicada na época, principalmente para quem atua, está à frente de ONG e ainda mais no bioma amazônico, né? Com foco ainda em aldeias, comunidades e questões e desafios na área socioambiental. Então, de repente, de um dia para o outro, os brigadistas, né, da Brigada de Alter, que é uma outra organização, né? O Saúde e Alegria é uma, a Brigada é outra, são brigadistas voluntários, sendo que um dos brigadistas trabalhava também com a gente, mas fomos pegos de surpresa com a prisão de 4 brigadistas e também com a invasão policial na nossa sede, em que levaram mais de 8.000 documentos, notas fiscais, contratos. Isso, Nossa. nunca vou esquecer o dia 26 de novembro de 2019, né? Em cima de uma acusação absurda, né? Sobre quem estava tentando apagar o incêndio que ocorreu dia 15 de setembro daquele mesmo ano, né? E aí fomos pegos de surpresa. A gente imaginava que teria assim uma perseguição. Era o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Mas assim, não imaginava que seria até com a gente, porque a gente trabalha com diarreia, com circo, brincadeira, saúde, saneamento básico. Mas foi exatamente nas nossas portas, né? No nosso escritório. Foi muito triste, foi traumático. Uma equipe que trabalha com alegria, brincadeira, ter metralhadora no pescoço, as pessoas entrando lá com granada. Eu não sei se aquela equipe da Polícia Civil queria mostrar algum serviço para o presidente da República na época, ser Uhum. promovido, mas pisaram tanto na bola que o próprio delegado, chefe ali daquela intervenção policial, não durou 72 horas e foi substituído pelo governador do estado, né? A gente ficou até surpreso com a comoção nacional de apoio em relação ao nosso trabalho, né? A consciência ali da sociedade brasileira de que aquilo era uma fake news e que havia uma injustiça muito grande em relação aos brigadistas. Eu nunca vi garimpeiro ser preso ou grileiro de terra ser preso da forma que eles foram, depois com a cabeça raspada, aquela roupa xadrez, e expostos à imprensa nacional, né? Parecia na forma até dos irmãos Metralha, aquela coisa toda. Então, acho que foi um tiro no pé, né? A gente acabou saindo mais forte daquele episódio, jamais respondendo ao ódio com ódio, e sim com saúde e alegria, com o nosso trabalho, porque se a gente quisesse responder com ódio, essa é a praia deles, eles são PhDs nisso, a gente é bobão nessa área, a gente é da diarreia, do combate à desidratação, da brincadeira, da saúde e da alegria. Respondemos com trabalho, apoiamos as forças policiais, cobramos ainda mais polícia, inclusive polícia de polícia, né? E, felizmente, nunca cobramos da sociedade brasileira estar do nosso lado, mas sim que cobrassem investigação com seriedade, com responsabilidade, porque aí certamente estariam do nosso lado, né? E foi o que aconteceu quando a Polícia Federal, uma turma mais séria, especialista em fogo, grilagem de terra, especulação imobiliária, assumiu o caso, né? Viram que era completamente infundável aquelas provas, entre aspas, da Polícia Civil, que era um setor da Polícia Civil ideologizado ali, acho que querendo mostrar serviço para o governo na época, né, que era o primeiro ano, estava se achando, aquela coisa toda, e viram que até o início do incêndio era num outro lugar, né? Na verdade, até ficou até desmoralizada aquela, aquele setor da Polícia Civil, com todo o respeito que a gente tem às forças policiais, né? Tem gente muito séria na Polícia Civil do Pará, na Polícia Federal, assim como nas ONGs. Você tem
gente boa, Sim, gente ruim em todos os setores, não dá para generalizar, né? E a gente sempre acreditou na justiça e nas forças policiais, e as próprias forças policiais foram as responsáveis em mostrar que não tinha nada a ver envolvimento de brigadista ou de ONG naqueles incêndios, né? Passou alguns anos, acabamos ali oficialmente, formalmente inocentados, só que quando sai na imprensa a acusação, né? Você tem sim. Jornal Nacional, TV, aquela coisa toda. Quando você é inocentado, quando sai, é uns 20 segundos ali, uma citação. Mas a gente sabe que assim é, né? Nada se compara, por exemplo, mesmo a gente como ONG, Saúde e Alegria, aqui, ao que a população negra, por exemplo, ao que os indígenas, por exemplo, passam desde a barriga da mãe, né? Sim, Um sim. terror ali em termos de falta também de democracia, porque às vezes a cor, né? Às vezes a etnia, ela não tem ou não é vista com os mesmos direitos, tal qual Com certeza. está lá na nossa carta, né? Está lá na nossa Constituição brasileira dizendo que todos são iguais. A gente passou alguns dias de terror, né? Mas eu me solidarizo, né? A população negra do país, a população indígena do país, que infelizmente acaba passando a vida inteira por essa situação que nos trouxe traumas aí por algumas semanas, vamos dizer assim. Nossa, que história interessante, que bom ponto de partida, porque eu acho que a partir desse episódio a gente consegue analisar muitas coisas que não são democráticas e que fazem parte, inclusive, de regimes autoritários. Então, por exemplo, né, um abuso do poder do Estado, né, do poder de polícia do Estado, inclusive, esse recorte que você trouxe, tanto o recorte racial quanto o recorte de etnia, ele é muito importante para a gente poder analisar porque uma democracia tem que ser sentida por todas e todos, né? Não pode ser condicionada à cor da pele. Eu sou branca, você é branco. Então a gente tem realmente que ter essa sensibilidade e eu acho que é muito necessário a gente trazer esse debate e já puxando para o nosso tema, né? Partindo desse suposto, então, é de limitação de liberdade, de atuação da sociedade civil em contextos autoritários, que a gente realmente teve que enfrentar um período muito difícil e de acusações públicas, né, de que ONGs estão fazendo tais coisas no país, e isso está acontecendo em outros países autocráticos, como é o caso de El Salvador, uma criminalização da sociedade civil. Do teu Uhum. ponto de vista e com a sua vivência, qual é a relação da democracia com a preservação do meio ambiente, esse contexto que você tanto atua aí na Amazônia? Elas estão elas estão diretamente ligadas, né? Até porque a questão ambiental, por exemplo, ela chama pela coletividade. Então, quando a gente fala É, democracia, é o coletivo na frente. Então, isso. não adianta nada, às vezes, o meu vizinho cuidar ali do terreno, do meio ambiente dele, e eu não cuidar do meu, porque o ar, né, o micróbio, a doença, ela não está limitada à demarcação do limite entre o muro de um e do outro, né? Ou o filho, lá, o meu filho, de repente, ter todos os cuidados de higiene dentro de casa e o outro que estuda com ele não. E aí ele vai ali no banheiro da escola, não adianta nada eu estar cuidando, né, da minha família em termos de saúde e o outro não, porque aí ele vai acabar contaminando o meu filho. Então, a questão do meio ambiente, a questão da própria saúde, né? Ela coloca uma responsabilidade do coletivo, ela coloca o coletivo perante o indivíduo, respeitando as individualidades, mas a gente tem que pensar no todo. Então, infelizmente, por exemplo, não é isso que acontece na Amazônia, quando a gente vê que ainda tem por aqui uma cultura do ilegalismo, né, onde o legal é o ilegal. É um modelo de ocupação de 50 anos atrás que insiste em se perpetuar, que acaba beneficiando alguns poucos, né, e deixa a conta para todo mundo pagar. Isso aí não é democrático.
Então, Com o que a certeza. gente vê hoje, por exemplo, a contribuição brasileira, a contribuição made in Brasil para o aquecimento global, é do desmatamento da Amazônia. 50% das emissões brasileiras históricas vêm do desmatamento, sobretudo na região amazônica, e quase que 100% desse desmatamento é ilegal. Então, não é que nem lá o chinês, estamos emitindo porque precisamos alimentar 1 bilhão de pessoas. Isso. Não, a gente está emitindo porque o crime compensa da forma que está acontecendo aqui na Amazônia. E a conta acaba sobrando para todo mundo pagar. Os indicadores sociais da Amazônia são os piores, se comparar com qualquer região, Nordeste, Sudeste, etc, etc. Então, é um modelo de ocupação que também não está trazendo ou se convertendo em riqueza e distribuição de renda para o Amazônia. Quando a gente olha, por exemplo, aqui no Tapajós, o município aqui de Jacareacanga, Itaituba. Jacareacanga é um dos subsolos mais ricos em ouro no mundo. Você está há 30 anos de exploração ininterrupta de ouro e garimpos ilegais dentro das terras Munduruku. E quando você vai olhar o índice de desenvolvimento municipal, inclusive da Firjan, né? Não é nem de uma ONG, né? Jacareacanga está entre os 80 mais pobres do país, dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Então, que tipo de progresso é esse? Aí eu questiono o garimpo lá, eles falam, as ONGs são contra o progresso, as ONGs são contra o desenvolvimento. Eu sou mesmo contra o modelo de progresso que joga toneladas de mercúrio no rio Tapajós, aumenta os gastos de saúde, né? Você tem 6 a cada 10 indígenas com exposição ao mercúrio acima do tolerável pela OMS. O município, se fosse um modelo de progresso, deveria ter asfalto para todo mundo, hospital de primeira, internet rápida, energia estável, e para quem conhece o município sabe que estamos muito longe dessa realidade, né? Então, esse modelo de ocupação, infelizmente, ele se perpetua aqui, ele ainda é forte. As forças políticas hoje, boa parte das vereanças e prefeituras, inclusive as recentemente eleitas, não são muito afeitas às causas ambientais, às medidas de combate às mudanças climáticas. Se a gente pegar, inclusive, um levantamento do InfoAmazônia, das últimas eleições, 88% dos prefeitos eleitos, né, são meio que negacionistas em relação ao meio ambiente. O desenvolvimento ainda é destruir floresta, é trator, é asfalto, e não é que a gente seja contra o desenvolvimento, mas não é necessariamente desenvolvimento apenas obra ou infraestrutura, até porque a própria Amazônia, nesses anos todos, demonstrou que esse modelo ele não atende, né, às necessidades, os desafios, principalmente sociais, a questão da democracia, do direito à saúde para a população, né, do direito à educação, do direito à energia, do direito à informação, do direito ao saneamento básico, está muito aquém, né, esses desafios para universalizar e fazer chegar essas políticas também na ponta. Eu acho que você tocou em temas muito importantes, sabe, Caetano? Porque, de fato, o modelo de desenvolvimento que ainda se aplica aqui no Brasil, ele não conjuga em absoluto o conceito de sustentabilidade. E é engraçado isso, porque isso é intencional, porque existe já muitas condições e maneiras da gente aplicar um desenvolvimento sustentável mantendo, né, os biomas em pé e muito funcionais, ao mesmo tempo que as pessoas tenham acesso a uma vida como a gente tem nos grandes centros urbanos. E isso, de uma forma ou de outra, controla essa ocupação que hoje em dia não tem critério nenhum, né? As pessoas vão ocupando esses espaços naturais, mas sem o apoio do Estado, né? Um Estado omisso em muitos casos aqui. Estou falando como professora também, a gente percebe Uhum. que é uma opção estatal
por não tomar cuidados básicos, né? Então, saneamento básico, transporte, etc., coleta de lixo. Então, realmente, e são coisas muito triviais que poderiam ser feitas. Mas partindo desse suposto, vejam só, eu acho bem interessante esse dado que você traz sobre a pauta verde nas candidaturas eleitas e nas candidaturas até que se apresentaram e que não foram. Os próprios indígenas, em muitas das suas etnias, trazem modelos democráticos de organização social, né, dos seus territórios. Diante da sua experiência, o que você teria para trazer, assim, que você conhece dessas estruturas que poderiam servir como inspiração para municípios e para a governança formal, da forma branca que a gente conhece, né? É bom colocar esse ponto, porque eu acredito que os indígenas tenham muito a acrescentar. Então, você poderia trazer alguns exemplos de governança democrática dentro desses territórios que a gente poderia debater? Olha, a gente sempre acreditou naquelas utopias de uma sociedade totalmente horizontal, né? E Sim, é, quando eu conheci uma delas, que são os indígenas Zoé, é mais ou menos a 1 hora e pouco de avião teco-teco aqui de Santarém, eles estão ainda na categoria de indígena de recente contato. Eu vi na prática uma sociedade tal qual eu sempre acreditei de forma utópica. É uma das poucas etnias, inclusive na Amazônia, com assim, sem um cacique, né? E sem olha um só. pajé, por exemplo. Então são clãs, eles se organizam de forma totalmente horizontal. Então eu falei, puxa, e é possível. Então é possível, né? Agora, eu acho também que agora aterrizando aí para a estrutura, eu acho que o que a gente precisa também é qualificar um pouco o debate dentro da Amazônia junto às sociedades amazônicas, mesmo as vereanças, né, as prefeituras, fazendo uma meia-culpa aqui como ongueiro, né, as ONGs em geral, elas pouco conversam com a sociedade local da cidade, do município. Ou elas conversam com Brasília, e quando conversam com Brasília em geral, é com o Ministério do Meio Ambiente, que sempre foi a parte do governo, né? Seja de direita, seja de esquerda, não é o núcleo do governo que decide, que toma as Sim. decisões centrais. Ou conversam com o exterior, com Nova York, com Washington, com Bruxelas, com a Europa, né? Então, fazendo uma meia-culpa, a gente precisa melhorar um pouco a comunicação com as sociedades locais e explicar que desenvolvimento não é necessariamente só asfalto, só trator, é só derrubada de floresta. E assim, como uma pessoa que vem de São Paulo e estou há quase 40 anos aqui, eu entendo o clamor da sociedade aqui pelas facilidades de transporte, de energia, de Com prédio, certeza. essa coisa toda, né? Ah, por que que vocês desmataram lá e agora querem travar o nosso desenvolvimento aqui? Então, assim, o debate É, já está errado assim, né? E a gente fazer o contraponto é a gente alimentar esse debate errado. Então, assim, não é que não tenha solução. Claro que tem solução, e não são soluções tão complicadas. Se a gente quiser, por exemplo, o que a gente precisa não é discutir direita versus esquerdas ou agronegócio versus ambientalismo, né? Primeiro tem que discutir e separar quem faz a coisa certa de quem faz a coisa errada. Não tem uma lei? Essa lei tem que ser cumprida. Não podemos normalizar a ilegalidade. Que a pessoa, ao grilar uma terra, ao ocupar uma terra devoluta, ela está ocupando uma propriedade de todo cidadão brasileiro, uma terra minha, uhum. uma terra sua, de todos e todas, brasileiros e brasileiras, né? Então, além dele ocupar aquilo ilegalmente, ele vai desmatar e vai cometer um crime ambiental. Depois de alguns anos, vai ser anistiado pelo Congresso, vai ter alguém que vai escrever um projeto de lei de grilagem, e aí ele vai comprar essa terra do governo e vai se tornar proprietário definitivo dessa terra. E vai comprar essa terra do governo com desconto não de 20%, de 30%, de 98%. Então, uma terra que vale 100, ele vai pagar 2, por exemplo. Esse é o ciclo que acontece de 5 em 5 anos, e aí o crime compensa. Ou se eu, por exemplo, sou um madeireiro, estou vindo lá, em vez de vir de São Paulo para cá para
para uma ONG. Eu vim de São Paulo para cá, vou abrir uma madeireira e quero fazer tudo certinho. Plano de manejo, numa área devidamente autorizada, pagar direito trabalhista, pagar imposto. Como é que eu vou concorrer com o preço baixo da madeira ilegal? Das duas, uma. Ou eu quebro, ou eu mudo de lado. Então, eu vou fazer que nem todo mundo está fazendo. Senão, não tenho como Uhum. sobreviver, né? Então, em vez de a gente estar atraindo aqui empreendedores responsáveis para a Amazônia, o que a gente está atraindo são organizações criminosas. E aí não tem democracia e não tem desenvolvimento, a continuar Claro. nesse modelo que insiste em se perpetuar com base na degradação, no desmatamento. Então, por exemplo, boa parte do desmatamento da Amazônia, mais de 2 Alemanhas, são pastagens de baixíssima produtividade. Então, por que não se pensar em incentivar esses criadores para poder produzir com mais eficiência, aumentar a produtividade, eles ganhariam mais dinheiro, produziriam mais com menos terra e associar um incentivo desse ao desmatamento zero e a redução da pressão sobre as áreas indígenas e unidades de conservação. Aí você pode, numa medida, o movimento indígena na sua luta pela demarcação já, o movimento ambientalista na sua bandeira pelo desmatamento zero e o próprio agronegócio, né, buscando incentivo para aumentar a produtividade, né? Quem produz hoje na Amazônia está muito aquém, por exemplo, se a gente comparar com os níveis de eficiência do sul do país, por exemplo, né? Isso aí não quer dizer que a Amazônia tem que ser um lugar de pastagens com alta eficiência. Seria para reduzir os danos e os estragos nesses 40 anos de conversão de floresta em pastagens de baixíssima produtividade, sem falar nas que são abandonadas, né? Para cada 4 hectares desmatados, um é abandonado. E, por outro lado, em vez do Congresso ficar pensando em PL para liberar mais garimpo dentro de terra indígena, né? Os garimpos não estão deixando Jacareacanga mais rica, né? E mais PL de grilagem para você anistiar quem surrupiou patrimônio público, né? Por que não pensar em PLs para alavancar a sociobioeconomia, para alavancar a economia da floresta em pé, em que você não vai atender apenas os grandes, os médios, mas os pequenos também, cooperativas indígenas, quilombolas, extrativistas. Tem um estudo de um amigo, o Saulo Kozlovski, ele participa de uma iniciativa junto com a gente que chama Amazônia 2030. Ele fez o levantamento do mercado global de produtos compatíveis com a floresta, move em torno de 200 bilhões de dólares por ano. E há mercado de castanhas, frutas, pimentas, etc. E a participação da Amazônia, apesar de representar 30% das florestas tropicais do mundo, a participação da Amazônia brasileira é pífia, é de 0,2%. Nossa. Então, assim, existe um potencial gigantesco para a gente alavancar a economia da floresta em pé. E de uma forma desconcentrada, de uma forma distribuída e valorizando os conhecimentos tradicionais, até porque bioeconomia virou palavra da moda, mas os indígenas fazem isso desde sempre, né? Sim. Então, assim, caminhos existem, né? Aí a gente cai sempre naquela falta vontade política, né? Realmente falta um debate mais qualificado, né? E a gente poder fazer a virada de chave e transformar o limão em limonada. E para isso eu acho que tem que começar a ter uma revisão, né? Do que se entende de desenvolvimento dentro, né, dentro ali das realidades locais de cada município. A gente precisa começar a discutir aqui dentro. A sociedade precisa discutir aqui dentro. Porque se você fala de meio ambiente, ninguém vota em você. Por que que ninguém vota em você? Por que que meio ambiente é uma coisa malquista, né? Então a gente precisa começar a rever um pouco essa forma errada, né, de enxergar e não poder mais ficar alimentando ou polarizando um debate, porque ao polarizar quer dizer que eu estou concordando com essa forma errada de debate
estou discordando da posição do outro lado, isso e aquilo. Mas é um desafio que a gente precisa trabalhar e de forma urgente, porque a Amazônia já está ali no limite. No limite, né? Você sabe que nesse ponto que você falou de que a agenda verde em uma candidatura não faz nem ganhar voto e faz perder, inclusive, essa é uma constância que a gente percebe na transparência eleitoral Brasil, principalmente em eleições municipais. Porque nas eleições gerais, um ou outro candidato majoritário toca nesse tema e ele acaba ficando muito ideologizado, então acaba caindo na armadilha da polarização, ou seja, ele é ambientalista, daí já traz toda a carga ideológica da esquerda, né, como se fosse uma conexão automática, e ao mesmo tempo, quem está defendendo o trabalho do agronegócio, esse tipo de coisa que é importante para o país, para a economia do país, acaba ficando restrito ao campo da direita, e esse diálogo fica muito truncado. Eu acredito que né, nesse modelo de democracia que acho que eu e você a gente advoga, a gente teria que ter mais diálogo, mais debate qualificado e menos, como é que eu posso dizer, menos classificação. Conforme essas caixas, né, que a gente tem ultimamente, do que a gente gostaria um projeto de país, né? No fundo, teríamos que sentar todos na mesma mesa. E considerando essa conversa na mesma mesa, e puxando um pouco a sardinha para a gente, né? Porque também tem a questão de ONG, eu também sou ongueira, gostei dessa palavra. A gente fala muito com Brasília, a gente fala muito no âmbito internacional, a gente aqui na Transparência tenta falar com o âmbito local bastante, a gente faz um esforço para isso, mas há outros atores na sociedade civil que também precisam participar desse diálogo, dentre eles a imprensa. O que você entende que a imprensa teria como papel na qualificação desse debate e, por exemplo, em estratégias contra a desinformação, porque o meio ambiente está super afetado pela desinformação e não tem nada pior para a democracia do que isso. Queria te ouvir um pouco a respeito. Então, eu acho que, assim, falar em democracia, é claro que a gente tem que colocar o pilar da imprensa, né, como um dos principais para você poder garantir regimes democráticos. No caso da Amazônia, no caso das mudanças climáticas, os desafios eles vão ficando cada vez mais complexos, né? Que antigamente a gente falava de ONG, terceiro setor, direitos humanos. O cara faz o que? Eu sou educador popular. Hoje, você, para poder entrar numa mesa de negociação, você tem que dominar mercado de carbono, plano de negócio, né? Vetores climáticos, para você discutir ali hidrelétrica, para você discutir ali phase out de combustíveis fósseis. Existe hoje uma complexidade que demanda um estudo muito maior do que era até um tempo atrás. E o jornalismo, assim como o ongueiro, né, também tem que fazer essa lição de casa. Então, uma coisa são as fake news, né? A outra coisa é a necessidade de investir em formação de jornalistas ambientais. Ah, Então, para ele poder boa. escrever sobre mudança climática, para ele escrever sobre artigo 6 do Acordo de Paris, né? Não é mais aquela coisa genérica, cuidar da natureza é manter a árvore em pé, né? As questões hoje são muito mais complexas. Então, para ele poder, inclusive, entrevistar alguém, seja de um lado, seja do outro, e não ser enganado por esse alguém, ele precisa estar bem preparado, e nesse quesito, o pré-requisito é também estudar tecnicamente esses assuntos. Então, também está mais difícil para o jornalista, porque se ele não faz isso, o cara enrola ele vai ter que fazer assim na entrevista e depois ele vai levar aquela informação, né, para o público em geral e a qualidade da informação vai ficar aquém do que deveria estar. E não seria, nesse caso, nenhum exemplo de desinformação intencionada ou de fabricar fake news. Então, a coisa também é mais embaixo, né? Olha, a gente que está desse lado aqui, a gente também tem uma opinião bem parecida sobre o papel da imprensa
no processo democrático como um todo, porque eu me lembro em 2022 que a gente estava no olho do furacão na questão do sistema eletrônico de votação, sabe? E a gente falou por A mais B, preparamos cursos e tudo para a imprensa entender como funciona o sistema e poder, de fato, informar o público, né, do que se trata. Eu acredito muito na qualificação da imprensa e acredito, sim, que tem uma tarefa pendente também, né, até Uhum. porque eu concordo plenamente que numa democracia tem que ter uma imprensa forte e tudo, e que a gente precisa, de novo, pensar num direito coletivo à informação para que a gente possa impulsionar esse debate Isso. público, porque senão a gente está excluindo, né, a população inteira dessas decisões que são tão importantes e que afetam a vida de todo mundo. Achei bem. Então, uma coisa que a gente está fazendo como Saúde e Alegria é um projeto também de formação de jornalistas da Amazônia, locais, né? Ou da Amazônia, ou que estão morando, estão na Amazônia, não sei se é só os Uhum. nascidos na Amazônia, principalmente jornalistas, não aqueles de renome, né? Mas quem está, às vezes, recém-formado, ou quem está num município pequeno. Então, como é que a gente pode abrir ali vagas para fazer cursos de formação de jornalismo ambiental? O que que é uma COP também? Tivemos a oportunidade de fazer formação de profissionais, por exemplo, para Dubai, e levamos e bancamos a ida de jornalistas da Amazônia, né, para uma COP, ver como é que é. Isso aí certamente mudou a vida deles. Eu acompanho muitos em redes sociais e vejo o que eles fazem hoje, a qualidade da informação em relação a antes, por exemplo, dessa formação, dessas experiências. Então, é o tipo de uma parceria ganha-ganha. E quem mais ganha com isso é a própria democracia também. Caetano, eu vou aproveitar esse gancho e vou pedir para você, então, para que você nos explique o que é uma COP, porque eu acho que isso vem muito a calhar aqui nessa conversa. Então, a COP é uma conferência anual, né? A gente tem a COP da diversidade biológica, tem a COP do clima. Tudo começou no próprio Brasil, né? Vamos estar sediando agora uma COP em Belém, mas basicamente tudo começou, eu já vou acusar a minha idade, porque eu estava lá, na Rio 92, né? E lá foi um momento assim de esperança. Nossa, foi, Imagino, né, imagino. uma conferência assim que eu jamais imaginei que a gente voltaria a retroagir em determinados aspectos, tem que voltar a discutir agora se a Terra é redonda ou quadrada. Mas, enfim, foi histórica aquela conferência e os acordos firmados lá, né, tanto em relação à Amazônia, que era o PPG7, o Plano Piloto de Florestas Tropicais, como, por exemplo, a instituição ali de conferências anuais que pudessem estar focadas nesses temas que basicamente estão diretamente ligados ao adiar o fim do mundo, né? Ninguém está falando aqui em salvar o planeta, porque o planeta não está nem aí com a gente. Vieram os dinossauros, a gente pode ir embora, vem as baratas, né? Mas como é que a gente pode, ao menos, adiar o fim da nossa própria espécie, né? Da nossa própria Sim. humanidade? E acho que a responsabilidade, principalmente para quem tem filhos, netos, netas, né? Seja de direita, seja de esquerda, eles deveriam pensar nisso antes de tomar qualquer decisão. Lembrando que a questão ambiental não é agenda de ecochato mais, né? Ela é uma questão que diz respeito a toda a sociedade. E aí, as COPs, a gente passa a ter essas conferências, são conferências lideradas pelas Nações Unidas. O Brasil, por exemplo, vai estar sediando uma COP. A presidência dessa COP é brasileira, mas a COP é uma agenda das Nações Unidas. Tanto que até para você entrar na Blue Zone, a área oficial, não é nem com RG, né? É com passaporte. Aquela área ela vai ser cedida durante 15 dias para a ONU. E é claro que o Brasil, ao sediar e ao receber um mandato para presidir por um ano as negociações climáticas, passa a ter uma força de incidência muito maior do que como um partícipe, né? Então, a gente tem Claro. aí uma janela de oportunidade gigantesca para tentar dar um passo além, né, do que a gente vem avançando, que está muito aquém
do que a emergência climática demanda, né? E, infelizmente, as minhas expectativas para a COP30, por exemplo, em relação a grandes avanços programáticos, são bem pequenas. Não é nem culpa do Brasil, mas quando a gente Sim. olha a conjuntura global, é guerra, a gente tem ali um governo americano negacionista, né, publicamente negacionista, desmantelando tudo que os próprios americanos estruturaram em termos de estratégia de combate às mudanças climáticas. Tem uma extrema-direita e um nacionalismo efervescente, né, e crescente em várias partes do mundo. Enfim, a conjuntura não ajuda. Se a gente enxergar algum consenso hoje entre os grandes líderes que dizem caminhar e puxar a humanidade para algum lugar, seja Estados Unidos, China, Rússia, os próprios europeus, o único consenso que a gente vê entre eles é mais dinheiro para armamentos, mais dinheiro para guerra. Para a Infelizmente, guerra. o clima está relegado ao segundo plano e a gente já está na Terceira Guerra Mundial. Só que a Terceira Guerra Mundial é a guerra contra as mudanças climáticas. Então, quando a gente mais precisa de união, de cooperação, o que a gente vê é um momento de cisão, é um momento de retorno de uma guerra fria, assim, sem justificativa, né? Tensões entre países desnecessárias, desnecessárias. Então, assim, em relação à minha expectativa para a COP30, nesse quesito, ela é baixa. Por outro lado, né, a outra metade do copo, em relação a Belém, é a participação da sociedade civil. Aí a minha expectativa é alta. Eu acho que depois de 3 COPs em países com muita restrição à participação e manifestação popular, né, Baku, Dubai, Egito, existe um clamor da sociedade civil brasileira, amazônica, panamazônica e global para mostrar que veio em Belém na COP30. E aí, quem sabe, embora uma conferência não seja algo em que quem toma a decisão é a sociedade civil, são os chefes de Estado, mas quem sabe a gente cumpra o nosso papel no limite de subir a régua até onde for, para poder incidir e tirar os nossos tomadores de decisão dessa letargia. Mas vai ter COP, né? Vai ter COP e vai ter Cúpula dos Povos. Aproveito aqui também para convidar, né, a sociedade civil brasileira, internacional, todos que forem lá, a também participar da Cúpula dos Povos. A gente aguarda aí mais de 10 mil pessoas na UFPA, Universidade Federal do Pará. É um Que povo que legal. vem, fica nas tendas, na forma, por exemplo, do ATL indígena que tem em Brasília todo ano. Ninguém está nem aí com credencial nem nada, né? E a gente tem uma programação vasta do dia 12 ao dia 16. Vai começar com uma barqueata. Convido todos a fazer um passeio de barco no Rio Guamá, né? Para poder fazer uma bênção à Amazônia e abrir a Cúpula dos Povos no dia 12. Convido a todos, a gente vai estar puxando as marchas que acontecem em toda a COP. A Marcha Mundial pelo Clima vai ser no dia 15 de novembro, em Belém. Muito carimbó, muita brincadeira também, muita saúde, muita alegria e muito manifesto do mundo de bem viver que a gente gostaria de ter. Estamos longe, né, de caminhar no rumo nesse sentido dele, né? Então ficam todos convidados. Nossa, fiquei até arrepiada com isso. Vai ser lindo. Para quem não conhece o norte do Brasil, deveria conhecer. E para quem conhece, eu já coloquei na minha cabeça essa foto assim de bonito que vai ser. Vai ser demais. Caetano, últimas palavras. Eu sei que o quadro é desafiador, mas você teria alguma mensagem de esperança, porque afinal de contas, democracia também é esperança. Você teria alguma palavra para deixar para a nossa audiência? Eu tenho total esperança. Vou chegar aqui no final Ótimo, do programa, agora eu vou perder toda a moral, né? Mas eu sou corintiano, né? Corintiano, a esperança é a última que morre. Então, tá você está lá certo. perdendo, mas você vai ter que fazer um gol no último minuto e vai lá e às vezes faz, né? Em geral, não, mas às vezes sim. Então, esperança a gente tem que ter, porque se não tiver esperança, eu paro tudo, vou beber uma caipirinha e esperar acabar o mundo.
né? Sim. Então, eu acho que. E aí a minha esperança está muito na sociedade mesmo, civil, global, né? É lá que a gente precisa estar mobilizando, porque quando ela quer, as coisas mudam, vide aí, né? As manifestações recentes aqui mesmo no Brasil, né? E, 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 e e eu acho que fazer uma COP no coração da Amazônia traz uma coisa interessante, né? Quando a gente vai discutir na imprensa, 10 a cada 10 jornalistas só me perguntam de hospedagem, hospedagem. A gente sabe que tem limitações logísticas, infraestruturais. Belém não é o Rio de Janeiro, não é Nova York, não é Dubai, não é Uhum. São Paulo, mas tem uma metade do copo ali muito cheia, que é não só, né, ser uma cidade que irradia cultura, mas não só essa questão da sociedade civil, mas você tem uma COP na Amazônia que certamente vai ser a COP com mais povos indígenas e povos tradicionais em 30 anos de história de COP. E o que me fez morar na Amazônia, né? Eu vim para ficar 6 meses e estou há quase 40 anos, não foram as belezas aqui de Alter do Chão, do Tapajós, mas foram as pessoas. Sim. Justamente a sensação, às vezes, a gente chega de São Paulo, acha que sabe tudo, é o salvador da pátria, vai salvar o mundo e descobre que não sabe nada. E eu acho Sim. que nesses quase 40 anos mais aprendi com eles do que eles comigo. E quando a gente fala que o futuro é ancestral, o futuro indígena, o futuro é amazônico, não é só amazônico, de lugares que nem a Amazônia, regiões da África, da Ásia, outros lugares, né? É porque eles trazem e defendem um modo de vida, e não é de agora. O que eles estão falando desde sempre é o que a ciência agora está falando, né? E repetindo, né? E que a gente precisa mudar o nosso modo de vida. E o que eu mais aprendi com eles é que a cooperação ela vem antes da competição, por mais que seja importante a competição, quem caça é melhor, quem é melhor no arco e flecha, mas a cooperação está em primeiro lugar. O coletivo está na frente do individual, com todo respeito às individualidades de cada um. E a felicidade não pode ser meramente pelo consumo. Só serei feliz se tiver um carro zero, só serei feliz se tiver uma moto. Mas a felicidade ela tem que estar calcada no bem viver, no bem-estar, no tempo que a gente tem com a família, com os nossos filhos, para poder dormir numa rede, para poder descansar, para poder pescar um peixe. É isso que o mundo precisa, talvez por causa disso a gente também fala que São Paulo precisa mais da Amazônia do que a Amazônia de São Paulo. E aí não por causa das árvores ou dos rios voadores ou da Amazônia ser o que equilibra o clima, né? Mas talvez para a gente poder estar exportando esse modo de vida para além das fronteiras amazônicas. A questão não é internacionalizar a Amazônia, como um companheiro de luta aí meu sempre fala, a questão é nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo, de preferência com saúde e com alegria. Nossa, inspiradoras palavras, Caetano. Eu não vejo forma melhor da gente terminar essa live do que com essa mensagem que eu assino embaixo e tenho certeza também que vai ser uma COP maravilhosa. Finalmente vão conhecer o terreno, porque muitas vezes a gente fala com as pessoas não sabem o que é o terreno. Precisa mostrar o que é. E não tenho dúvidas de que fazer a COP em Belém não é só simbólico, mas também é de um aprendizado sem tamanho para 99% das pessoas que vão, porque esse 1% pode ser que já esteja aí e que está aí como guia turístico, inclusive, né, um guia para saber desses caminhos que devem ser trilhados. Caetano, eu agradeço demais o seu tempo. Eu acho que foi muito esclarecedor o nosso papo e eu deixo a Transparência Eleitoral Brasil à sua completa disposição para que esse espaço é nosso e vamos aumentar esse diálogo. Perfeito, estou aqui à disposição, que me convide mais vezes, né? Mesmo aí, ó, sem agenda nessa correria conseguimos. Quando a coisa acalmar, estamos à disposição de novo também. Fico muito feliz, parabéns pelo trabalho, continue. E eu aceitei esse convite nessa loucura toda, principalmente porque vocês levam aí um debate, uma temática que é fundamental para o nosso presente e para o nosso futuro. Obrigado. Não, eu que agradeço. Caetano, um beijão para você, viu? Até a próxima. É.